A experiência de jogar online hoje em dia é praticamente essencial para a indústria dos games, a ponto de algumas pessoas falarem que o futuro tá no multiplayer e que os jogos single player vão acabar. Eu discordo disso porque nesse ano, por exemplo, um dos jogos mais vendidos foi o jogo do macaco, Black Myth Wukong, que é insano. Ano passado tivemos o Hogwarts Legacy também, que vendeu pra caramba e não tem nada de online. Eu acredito que os dois vão continuar existindo e fazendo bastante sucesso. Porém, existem alguns casos em que o jogo se destaca principalmente pelo seu single player, só que tinha modos online. E isso acontecia bastante na época do 360 e PlayStation 3, onde a onda do momento era os jogos online. Então tudo que era jogo que saía aí single player, tinha algum modo online pra você dar uma divertida com os amigos também. E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês. Jogos single players que tinham modos online e que talvez você nem lembra mais. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Se tem uma coisa que você nunca associa God of War é com um jogo online, né? Até pouco tempo atrás era impensável inclusive jogar qualquer God of War sem ser com Kratos. Agora com Atreus as coisas mudaram um pouquinho, mas aí veio o God of War Ascensions, que trouxe pela primeira vez, e única também da franquia, né? Um modo multiplayer. E sabe o que é mais interessante? Esse modo é canônico junto da história, se passando meio que em paralelo aos eventos da campanha principal, só que focando em outro personagem. Nele, a gente controla um guerreiro que busca redenção e entra num tipo de jogo dos deuses. De primeira, a gente escolhe qual deus vamos representar, sendo Zeus, Poseidon, Hades ou Ares. E dependendo então da sua escolha, rola uma diferença de habilidades e equipamentos que vamos conseguir com o tempo. Depois disso, você passa a disputar diversas partidas de mata-mata, evoluindo o seu personagem e tudo mais. E por incrível que pareça, esse multiplayer até que era bacaninha pra época. Por mais que não seja necessariamente o que a galera tava esperando quando procurava God of War, né? Muitos inclusive jogaram, zeraram Ascensions e nunca entrou nesse modo online. Ele até ganhou mesmo vários pacotes de DLC como armas e armaduras exclusivas. Inclusive, skins alternativas de personagens icônicos da mitologia grega. A gente teve até mesmo o Leônidas do filme 300. Agora, se você é um daqueles que fez 100% do jogo, obrigatoriamente você testou um pouquinho do online dele porque era necessário. Mas aí, quem lembra do multiplayer de God of War? 100 favor to go. Agora, o multiplayer de BioShock 2 ganhou tanto destaque que hoje em dia ele é considerado um jogo standalone. Inclusive, ele tem até um nome próprio chamado de BioShock 2 Fall or Rapture. E mais, ele tem uma história própria, ela é canônica e se passa antes do primeiro jogo, mesmo o multiplayer se tratando do BioShock 2. O jogo aqui se passa durante a Guerra Civil de Rapture, então todas as partidas do game são baseadas nesse contexto. São cerca de 7 modos diferentes de jogo, com diferentes funções como o clássico mata-mata, sobrevivência e até coisas mais personalizadas, como capturar Little Sisters ou capturar a maior quantidade de Aidan. O mais legal de tudo é que esse multiplayer tá ativo até hoje e até hoje tem vários jogadores por lá também. E foi uma pena não ter vindo esse multiplayer naquela versão coletânea remasterizada, ia ser bem legal, né? É até meio engraçado pensar em um modo multiplayer para a franquia Doom, mas Doom Eternal fez isso de uma forma até que bem criativa. Isso porque ao invés desse jogo trazer as tradicionais partidas competitivas de um multiplayer normal, principalmente se tratando ali de um FPS, Doom Eternal traz partidas assimétricas. Isso quer dizer que, de um lado, um jogador controla o próprio Doom Slayer e outros 2 jogadores controlam demônios. Ou seja, o multiplayer de Doom Eternal tem uma pegada meio de Dead by Daylight, tá ligado? Onde o time tem que enfrentar um único inimigo. Só que nesse caso aqui, o único inimigo é o próprio protagonista do jogo. Fora que te coloca na pele dos próprios demônios que devem se cagar de medo só de ver o Doom Slayer se aproximando, né, pra atacar bala neles. Eu me cagaria. Cagão sem exceção. A franquia Pokémon sempre foi mais conhecida pelos seus jogos principais nos portáteis da Nintendo, mas Pokémon Stadium 2 também chamou bastante atenção. Isso porque no seu lançamento era possível linkar o Pokémon Stadium 2 com os jogos Pokémon de Game Boy, ou seja, dava pra você pegar o seu time de Pokémon lá do seu portátil e passar ele pro Pokémon Stadium 2 usando eles nas batalhas de lá, com gráficos em 3D do Nintendo 64 e tudo mais. Esse é o tipo de jogo perfeito pra se ter um multiplayer, né? Convenhamos aqui. E hoje em dia ele tem, graças ao serviço do Nintendo Online que existe dentro do Nintendo Switch.
Assinando esse serviço, dá pra você acessar o Pokémon Stadium 2 e jogar multiplayer online com ele. Eu nem preciso falar que a galera se amarrou demais nisso, né? O que é meio surpreendente, porque o Pokémon Stadium 2 foi feito numa época que multiplayer online mal existia nos consoles, era mais coisa de PC, né? Ali na época do PlayStation 2 e GameCube. O Play 2 tinha conexões online, mas convenhamos, ninguém jogava isso, não pelo menos aqui no Brasil. Lá fora tava engatinhando, tudo foi começar mesmo nos consoles a partir do Play 3 e Xbox 360. Dizer que Portal 2 foi um jogo revolucionário para sua época é chover no molhado, porque todo mundo já sabe. A forma como esse jogo usa o portal para avançar na campanha e resolver aqueles puzzles malucos é algo surpreendente até hoje. Mas poucos se lembram que ele tem um modo multiplayer insano, mas nesse caso não é um multiplayer competitivo, e sim um co-op muito da hora. Porém, não é um multiplayer co-op pra você ali passar as mesmas fases com os amigos, na verdade não, existe uma história própria, que se passa depois da campanha principal, que é single player. Nela os jogadores controlam os robôs Atlas e o P-Body, que são personagens que aparecem inclusive na campanha principal. E assim como é lá, a gente tem que resolver puzzles pra poder avançar na aventura e zerar o jogo, fazendo aqueles portais, um ajuda o outro ali, é insano. Mas claro, como agora a gente tá falando aqui de uma jogatina co-op, os puzzles foram adaptados para serem realizados por duas pessoas. É um game bem legal para você jogar de dois ali com um amigo, uma namorada, por exemplo. Só não vai trollar o amiguinho ali fazendo portal no lugar errado pra ele cair e se quebrar todo no chão, hein? Eu sei que você já fez isso. Mas que mau caráter. Olha só, Ghost of Tsushima é lembrado por várias coisas, como a sua história, seus personagens, o gráfico belíssimo, um mundo aberto muito legal e por aí vai. E tem que ser lembrado por isso mesmo, né? Porque o jogo é muito bem feito em todos os aspectos, inclusive vai ter uma continuação, né? Que é o Ghost of Yotei, que eu tô bem ansioso pra jogar. Só que o curioso é que pouca gente lembra do multiplayer de Ghost of Tsushima, chamado de Ghost of Tsushima Legends. Esse modo de jogo também é uma campanha co-op que pode ser acessada até mesmo direto do single player, conversando com um NPC que começa a contar uma história. Ou seja, a história desse multiplayer é como se fosse lendas contadas dentro da história principal do game. Nele podemos controlar um samurai, um assassino, um caçador e um ronin. E tem aquele esquema, né? Cada personagem com habilidades diferentes. E passamos por 9 capítulos de história que se passa depois da primeira invasão mongol. Mas diferente da campanha principal, essa aqui tem mais elementos sobrenaturais, como o direito aos inimigos serem Onis, que são como os demônios são chamados na mitologia japonesa. Além da história que é completamente nova, traz um ar diferente pro jogo, o Legends também tem alguns modos de partidas rápidas como sobrevivência, rivalidade e alguns desafios. E apesar de ser um modo multiplayer, dá sim pra você jogar sozinho também, tá? Por exemplo, se você estiver aí jogando PlayStation 4 ou PS5, mas não assina a PS Plus, né, pra você poder jogar online, tem a opção de você jogar o Legends completamente sozinho pra você aproveitar todo o conteúdo do jogo, né? Não é obrigatório, mas óbvio, a experiência de jogar com alguém vai ser muito mais legal. This way. Olha, esse aqui foi uma febre na época do lançamento do jogo. Muita gente lembra de The Last of Us pela sua história densa e de personagens como Joel e Ellie, né? Mas quem jogou o primeiro jogo no PlayStation 3 ou no PS4, com certeza deve se lembrar também do modo multiplayer chamado de Factions, que ou você ama ou você odeia por motivos completamente diferentes, não porque o multiplayer é ruim. Nesse modo de jogo aqui, todos os aspectos de sobrevivência da campanha principal foram traduzidos de forma bem competente aqui. Ao mesmo tempo que jogamos partidas competitivas de Deathmatch ou Team Deathmatch, temos que nos preocupar em craftar itens para você poder fazer os suprimentos, munição para continuar na batalha e tudo mais. Coisa que a gente via bastante também na parte principal, né, no jogo, na história principal. E isso por si só fazia desse modo multiplayer ser bem dinâmico e diferente dos demais. Fora que os mapas eram muito bem feitos, todos baseados nos cenários do primeiro jogo. Além de uma boa variedade de personagens, armas e itens pra você poder ter ali durante a sua jogatina. A galera gostou demais desse multiplayer e ficou extremamente pistola quando The Last of Us Part 2 foi lançado e não veio com uma continuação disso, né? Era tudo single player mesmo. E pra piorar, quando o primeiro The Last of Us ganhou aquele remake, o multiplayer também ficou de fora. E tinha aquela conversa de que a Naughty Dog tava lançando um spin-off ali que ia ser totalmente online, focado no multiplayer e tudo mais, que ia ter essa premissa do primeiro The Last of Us, né, no modo online dele também, só que foi cancelado.
deixando muita gente órfã. Mas tinham aquelas pessoas que não gostavam de forma nenhuma do multiplayer, não porque ele é ruim, mas que pra você fazer 100% dos troféus dentro de The Last of Us de PlayStation 3 ou da versão de PlayStation 4, você precisava jogar bastante tempo o online, e tem gente que não gosta de jogar online de forma nenhuma, né? Prefere completamente jogos single player. E aí não conseguia fazer 100% ou era obrigado a jogar online. Mas me diz você aí nos comentários, se era do time que gostava do multiplayer de The Last of Us ou que odiava? I can't fucking see. Esse aqui eu achava da hora pra caramba e joguei muito. O modo multiplayer de Watch Dogs, né? Aquele jogo da Ubisoft que você podia hackear tudo, era mó maneiro, mas que mentia um pouquinho nos primeiros trailers. Mas que apesar de tudo, se você ignorar aqueles trailers e pegar o jogo ali como se você não soubesse nada, ele é divertido pra caramba, né? E o modo multiplayer de Watch Dogs é bem diferente, sendo contratos específicos que a gente pode aceitar. Esses contratos online sempre são serviços onde a gente acaba tendo que combater outro jogador de alguma forma. O interessante é que na nossa perspectiva, a gente controla o Aiden Pearce, enquanto o outro jogador tá ali controlando um NPC qualquer. O mesmo vale pro contrário, e eu adorava aquele modo meio que de esconde-esconde, né? Você virava um NPC e tinha que ficar andando ali, meio que fazendo o inimigo achar que você faz parte do jogo, né? Ele tinha que identificar quem era o hacker que tava lá dentro. E aí virava um esconde-esconde muito legal, e nossa, morria de dar risada, de conseguir passar a perna nos caras, conseguir enganar eles, fazer eles não me descobrirem, era divertido demais. Mas aí quando eu tinha que achar eles também, era um inferno, viu? Mas era muito legal. Outra, né? Eu fui hackeado em russo, velho! Que é isso? Mas agora eu quero saber de você, que eu tenho certeza que você vai lembrar de jogos que são focados no single player, mas que tem um modo multiplayer diferenciado ali, que era mais uma paradinha só pra adicionar mesmo no game e que era divertido. Comenta aí que quem sabe a gente não faz uma parte 2 que eu acho que vai ser legal. Se você curtiu esse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se aqui embaixo, tem muita gente assistindo esse vídeo pela TV, se inscreva que eu acho que você não vai se arrepender. Aqui do lado eu vou deixar pra vocês jogos que tem multiplayer escondido. Tinha muita coisa assim lá no PlayStation 2, tá ligado? O próprio GTA San Andreas, né, tinha um multiplayer escondido, Devil May Cry, eu não vou te contar tudo aqui, vai lá pra você assistir que você vai curtir. Valeu, galera, vou ficando por aqui, um abraço e tchau!